Recentemente, como começou a nona rodada do Ragnarok e continua atualmente, nós fomos introduzidos a um personagem muito interessante, o deus Apolo, que eu acredito que no começo não foi assim tão bem recebido por nós fãs, principalmente por conta da sua combinação em batalha com o Rei Leônidas. Mas acredite você ou não, mas esse personagem, o deus do sol Apolo, tem um potencial enorme, potencial suficiente para ele se tornar um dos mais fortes personagens de Schumash no Valkyrie. E nesse vídeo nós vamos falar o porquê disso. Mas antes disso, vamos falar só um pouquinho sobre o deus Apolo e também como foi no momento em que ele apareceu. A partir do certo exato segundo que ele foi apresentado, ele não teve assim tanto impacto, um impacto assim tão grande, tanto por causa da sua aparência, que é quase a mesma da maioria dos deuses gregos, e que também quase todos perderam suas rodadas durante uma das batalhas, sem mencionar que a nossa rodada foi praticamente a mais surpreendente de todas, porém a mais inesperada, que quebrou uma das maiores teorias de batalha que todo fandom esperava. Inclusive eu já vi teorias, já vi vídeos e muito mais. E essa é a de Apolo vs Simohaiha, o do maior atirador dos deuses contra o maior atirador da humanidade. Isso praticamente foi cancelado. E todos podemos concordar, primeiramente, que nos momentos de batalha, quando Leônidas estava contra o Apolo, infelizmente não mostrou assim tanta força, muito menos resistência. O único fato que fez ele acabar mostrando um pouquinho de potencial foi quando ele segurou a arma do Leônidas com suas duas mãos. Mas tudo isso mudou quando veio o capítulo 81 do mês passado, onde todo o destaque foi para o deus Apolo ao invés do humano, que conseguiu a atenção por uma boa parte do tempo, incluindo durante o seu pequenininho flashback que fala sobre sua preciosa arma divina. Mas graças a Deus, não foi somente isso. Além da sua arma, vimos seu poder e muito mais que o Apolo é capaz de fazer, incluindo um de seus títulos, podendo então provar seu poder e força a partir daquele momento. E já na primeira página, é mencionado que o nome de sua arma divina é o Fio de Ártemis, que foi feito especificamente pelo deus do sol Apolo. E a lenda que ela é associada com sua arma é que ela pode se tornar uma lira radiante ou uma harpa radiante, um escudo impenetrável que aguenta até mesmo golpes dos gigantes, e isso na tradução vinda do inglês, mas esse fato de impenetrável meio que não faz muito sentido e eu vou explicar mais pra frente. E por último, ele se torna um raio de luz que pode atravessar rochas colossais como na lenda de Delphi, deixando claramente explícito na imagem que ele está usando um arco e flecha e que provavelmente a flecha é que seja sua verdadeira arma divina. Mas do mesmo jeito que foi na sua apresentação, lá nos primeiros capítulos da nona rodada, ele estava usando esse mesmo arco e flecha para poder combater uma cobra. E inclusive essas três formas da arma do Apolo que foi apresentada na segunda página é simplesmente muito importante. E vocês vão perceber isso comigo, porque primeiro, vai dar esperanças para todos nós, que vamos ver a arma original do Apolo que ele usa na mitologia grega, o arco e flecha. E o motivo disso é que durante a batalha ele usou os fios de Ártemis para transformá-las numa luva ou mais ou menos uma manopla de boxing, que são as atuais armas que ele está usando nesse momento para ir contra o Leônidas e também todos os golpes que ele precisa usar. E por coincidência, essas mesmas manoplas especiais que ele criou pessoalmente são chamadas de lira radiante ou harpa radiante, que é exatamente o mesmo nome mencionado na primeira forma lá no comecinho do capítulo. E a coisa só fica cada vez melhor. E no sentido da arma, por coincidência também, pode ser chamada de escudo. Provavelmente possa ser naquele momento em que Leônidas estava tentando atacar ele com sua própria Volunde que se transforma, e o Apolo fez com que os fios que estavam saindo de seus dedos
ficassem em volta da arma do Leônidas perfeitamente, junto com aquelas lâminas, impedindo parcialmente que os danos daquele ataque consigam atingir ele, funcionando como uma defesa quase perfeita. Mas essa forma, infelizmente, eu não vou considerar tanto, por causa que são simplesmente os fios sendo usados. Eu ainda acho que ele pode usar os fios para transformar em outras armas, como realmente um escudo propriamente dito. Mas esse escudo considerado impenetrável não pode ser considerado. É meio contraditório, mas eu vou explicar. Porque o Zeus mencionou que os golpes do Rei Leônidas são tão pesados e fortes que nem mesmo os fios de Ártemis foram capazes de aguentar completamente, justificando então por que saiu sangue da boca do Apolo. Porque ele realmente foi atingido pela volúndia do Leônidas, mas não teve tantos danos porque conseguiu se proteger, mas não foi 100%. E mesmo que vendo somente pelos fios da arma divina, que aparentam ser, entre aspas, fracos e frágeis, eles têm essa versatilidade incrível, mencionado ser ao mesmo tempo uma arma e um escudo, uma arma divina da classe mais alta entre o reino dos céus, deixando óbvio que essa arma, criada pelo Deus do Sol, é muito poderosa e com certeza vai acabar mostrando muito mais do que a gente sequer poderia imaginar. E meio obviamente, se essa arma divina é forte, por que não o seu criador conseguiria ser mais forte do que ela, ou até mesmo nesse mesmo nível, que no caso essa pessoa seria o próprio deus Apolo. E eu tenho certeza que isso vai ser muito bem explorado daqui pra frente lá nas outras batalhas, já que ela se transforma de acordo com o que Apolo realmente desejar, e pode também transmitir seus poderes, como por exemplo, mais para o final do capítulo 81, ele praticamente usou 2 fios de Ártemis como se fossem cordas flamejantes, formando então 2 fios de chamas na frente dele com o Leônidas, meio que fechando todo o espaço que ele tinha para lutar contra o seu oponente. E aquele fogo, vocês podem ter certeza, não veio dos fios de Ártemis, mas sim do próprio poder do Apolo, que ele é praticamente o deus do Sol, a maior fonte de calor conhecida. E se isso não bastar como prova, ele também é o deus do fogo. E esses detalhes todos juntos de que ele usa os poderes, que ele tem a arma divina, pode tornar essa batalha uma das mais animadoras e diferentes das outras. Também porque o próprio Leônidas tem uma volúncia que se transforma e que é versátil na sua própria maneira. Mas com isso, também voltamos a notar como a habilidade do Apolo é usada e que ele é bem forte no meio da batalha. Apesar de não ter tanta força bruta quanto o Leônidas, ele utiliza técnicas de boxing, que originalmente não era para acontecer, segundo teorias que a gente achou que ele não iria ficar desse jeito. Mas graças a esse detalhe, o Apolo consegue desviar perfeitamente de qualquer ataque do Leônidas e conseguir também acertar qualquer golpe que ele desejasse com seu footwork, o deus do boxing, deixando o oponente literalmente encurralado e sem ter o que fazer no meio da batalha. E na minha opinião, o único ponto fraco para mim que foi apresentado para o Apolo até o momento é que ele tem um ego muito frágil. Ele tem que ser reconhecido tanto pelos deuses e também pelos humanos, por causa que no final do capítulo estavam chamando ele de fraco, que estava fugindo dos ataques do Leônidas e que também ele não estava batalhando de uma forma assim tão justa. Por isso mesmo que ele acabou indo contra o Leônidas naquela maneira no final e que provavelmente isso possa ou não acabar com a sua vitória ou talvez toda a vantagem que ele estava tendo anteriormente. E a única dúvida em si realmente que resta sobre o deus Apolo e essa sua força que ele está provando no meio de toda a batalha, será se ele tem algum plano ou estratégia para realmente usar o máximo do potencial que ele tem de todos os seus poderes e também a sua arma divina? Eu acho que ele provavelmente tenha, mas ao mesmo tempo ele é meio burro para essas coisas, já que ao mesmo tempo ele percebeu a maneira que Leônidas gosta de lutar e também a maneira que ele tem mais maestria, levando em consideração
o que os outros soldados estavam falando e também o jeito que ele estava batalhando. E mesmo que limitando a área da arena possa acabar trazendo uma grande desvantagem para o deus Apolo, isso ao mesmo tempo mostra uma enorme confiança nos seus poderes, já que a personalidade dele não ficou preocupada quando isso aconteceu e muito menos perdeu toda a coragem que ele estava tendo. Ele quer vencer o próprio Rei Leônidas, onde ele mais tem vantagem e onde todo mundo fala que ele com certeza iria ganhar. Mas eu acho que isso vai ser mostrado melhor ainda no capítulo seguinte, que vai ser lançado no final desse mês que estamos postando o vídeo. Mas eu tenho certeza que só de considerar essa arma divina do deus Apolo, que é os fios de Ártemis, ele pode sim ser considerado já um dos melhores personagens de Shimatsu no Valkyrie em questão de força. Mas eu não vou fazer nenhum rank ou coisa parecida ainda até o final dessa batalha, para que a gente possa considerar todos os fatos necessários. Como por exemplo, o soco do Apolo não parece ser assim tão poderoso, mas de resto, acredito que sim. Então, por favor, deixe nos comentários o que você achou desse vídeo e se você concorda com a gente que o deus Apolo tem potencial sim para ser um dos mais fortes em Shimatsu no Valkyrie, e também quais outros vídeos você gostaria de ver aqui no canal, até mesmo de Jujutsu Kaisen. E por último, um momento muito especial para os membros do nosso canal. O historiador Jonathan Rock, Ian Thales, Yamado, Charland Zero, Vianney Uchiha, Felipe Silva, Canibal Vegano Trupe, Marco Venâncio Casimiro, Rian Uchiha 2.0, Nagati, Deusinho, LV, Gustavo Rodrigues, Big Burger, Alexandre Félix, Neko Crazy, Darkness, Otávio Araújo, Yuri Pérez Ponti, JV Silva e Rata Nael.